Olá, povo de Deus, quarta-feira da Semana Santa. Continuamos lendo os cânticos do servo de Javé. Hoje é o terceiro que aparece no capítulo de Isaías 50, de 4 a 9. 9a. Já me perguntaram quais pistas nós temos para afirmar que o autor dos capítulos 40 a 55 não é o mesmo autor de 1 a 39. Bom, só muito rasteiramente, porque exigiria um pouquinho mais de explicação, mas só para dizer que são 200 séculos de diferença. O primeiro, Isaías, tem um contexto totalmente diferente da guerra sírio-efraimita do século VIII a.C. E agora nós estamos aqui num contexto de cativeiro da Babilônia, de rei Ciro, de Jerusalém devastada. São 200 anos de diferença. O contexto é muito diferente. Por isso que não dá para afirmar que é o mesmo autor. E o cativeiro da Babilônia, que durou 5 décadas, um pouco mais, ele começa lá em 538, 587, 597, alguns afirmam uma coisa ou outra, com o chefe dos caldeus, o rei babilônico, Nabucodonosor, dominando Jerusalém, e depois, 10 anos depois da primeira dominação, volta, saqueia o templo e tal. E termina com o edito de Ciro, em 538, permitindo a volta do povo para Israel. Essas décadas de cativeiro se constituíram num tempo muito rico de reflexão para o povo de Deus. Ele fez uma revisão séria da sua vida, da sua história, e inclusive muitos textos já escritos, contados do Antigo Testamento, da Torá, eles reescreveram na ótica do sofrimento do cativeiro da Babilônia. Daí que esse tempo é muito importante. A maior parte da Bíblia que nós usamos é constituída pelas Sagradas Escrituras de Israel, o chamado Antigo Testamento, com seus 46 livros. A menor parte é a nossa dos cristãos, com 27 livros, o chamado Novo Testamento. E testamento aqui tem um sentido de pacto atestado, uma aliança oferecida por Deus ao povo eleito Israel, e segundo nós, os cristãos, essa aliança renovada e ampliada por Jesus de Nazaré para o mundo inteiro. Então, nós dizemos muitas vezes que o novo veio o antigo suplantar, mas não. Veio completar, veio dar um sentido mais global, mas o antigo é muito importante para a nossa história também de cristãos. E o nosso texto de hoje, o terceiro cântico de Javé, é bom que a gente leia então até o versículo 11, porque aí fica mais clara a explicação da gente. Aí fica explícito, o servo é obediente, assume a sua missão. Nos versículos 10 e 11 a gente percebe que já isso não acontece com o povo. No início do cântico, o servo diz que o Senhor lhe deu uma língua de discípulo para que ele soubesse ajudar os desanimados com uma palavra de coragem. Que palavra de coragem ele pronuncia? Começa no capítulo 40, consolai, consolai. E depois uma palavra de esperança, anúncio de um novo êxodo mais maravilhoso que o primeiro, que conduzirá o povo a uma nova Jerusalém mais bela que a primeira. Porém, tudo isso passa pela obediência a Javé. É a proposta do terceiro cântico. Pela atenção com o ouvido à sua palavra, pela confiança em Javé, como aliado, como advogado, aquele que me ajuda a enfrentar o adversário. Daqui, Paulo mais tarde vai deduzir: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é meu advogado, o Senhor Deus, quem vai condenar-me? Bom, esses dias todos nós lemos trechos do Evangelho de João. Hoje nós temos uma passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, de 14 a 25.
Infelizmente, aqui não há espaço para grandes aprofundamentos, como a gente faz na comunidade, na nossa paróquia São Tarcísio, nas nossas rodas de conversa sobre a Bíblia, que esse ano nós elegemos Mateus para estudar, que é o evangelista do ano. Há muitos esquemas que nos ajudam a nos aproximar da proposta, do sentido de Mateus. Um dos mais conhecidos é aquele que mostra a alternância entre narrativas e o discurso próprio de Jesus. Narrativa e discurso, formando assim um livrinho de cinco partes. Né? São 5 livrinhos. Um com narrativa e um discurso, outro com narrativa e discurso. 5 por quê? Penta. Alguns justificam que essa engenharia literária foi feita para mostrar que Jesus é o autor do novo Pentateuco, da nova aliança. Então, é essa a proposta. Jesus é o Moisés derradeiro. Então, mas tem outras organizações. O pessoal do Verbo, aí de São Paulo, organiza em torno de um outro esquema para mostrar Jesus como semeador do reino. E eles colocam os capítulos 11 a 13 como centrais. É interessante. O reino é, sem dúvida, um grande eixo. E em Mateus é reino dos céus, diferentemente dos outros evangelistas, reino de Deus. Porque os interlocutores de Mateus são judeus, na sua grande maioria, judeus convertidos ao cristianismo, que não estavam afinados com esse negócio de ficar pronunciando o nome de Deus. Então, Mateus tira e põe reino dos céus. E Mateus se dirige, então, a judeus convertidos apegados à lei, a judeus convertidos mais helenizados, não tão apegados à lei, e também pagãos, tinha também no meio pagãos. Mas, sobretudo dirigindo a judeu, o evangelho quer apresentar uma proposta. Quem é o verdadeiro discípulo? E o capítulo 13, o versículo 52, apresenta o verdadeiro discípulo segundo Mateus. Quem é? Todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Portanto, nada de jogar a velha aliança, a antiga aliança fora, não, mas articulá-la com a nova, né, fazendo uma boa síntese. Esse é o escriba convertido ao cristianismo, autêntico discípulo de Jesus. No texto de hoje, que faz parte da última secção do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 26 a capítulo 28, versículo 20, o final, trata da morte e ressurreição de Jesus. E nas cenas de hoje, Judas acerta o preço da traição. São 30 moedas de prata, correspondente ao salário do mês. Agora tem uma pergunta bonita dos discípulos. Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Vamos fazer essa pergunta a Jesus hoje? Onde queres que nós preparemos a Páscoa para termos a alegria e a honra da sua presença? Seguramente não são os banquetes fartos, porque Jesus é o pobre de Nazaré. A verdadeira Páscoa não é essa parafernália de grandes refeições. E depois, no anúncio da traição que aparece no trecho de hoje, Judas pergunta: acaso sou eu? Depois de todos perguntarem também. Mas para Judas, Jesus responde: tu o dizes. Não seria o caso de nós perguntarmos hoje também para Jesus: será que nós não estamos te traindo, não estamos sendo verdadeiros discípulos, não estamos no segmento certo, exato, não estamos fazendo dos pobres os nossos companheiros nessa caminhada? Mestre, acaso sou eu que estou te traindo? E Deus nos abençoe, que não ouçamos a resposta de Jesus, tu o dizes,
porque com isso Jesus remete à própria consciência e a consciência nos acusa. Um beijo no seu coração.